Shalom, meus irmãos! A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, meu irmão. Sempre conosco, essa paz. O tema de hoje, meus irmãos, é somente pela graça somos salvos. Esse texto básico é extraído do livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8, meu irmão. Sempre eu peço que você, se você não tem uma Bíblia ainda, adquira uma. E se você tem, esteja sempre com ela quando você for meditar junto comigo, vendo esta mensagem que eu envio através do vídeo, o mensageiro da palavra. Como também anexada está uma mensagem escrita. Sempre acompanhe, meu irmão. E você pode ainda nos ajudar o grupo, enviando essa mensagem para outras pessoas que você conhece, outros grupos. Efésios 2,8 diz, meu irmão, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando eu leio isso aqui, eu sempre lembro da discussão de Paulo e Tiago. Que Paulo falou sobre a fé e Tiago sobre as obras. Mas é porque, meu irmão, a gente chegou à conclusão de que todo cristão, toda pessoa que tem fé, que vive os caminhos do Senhor, também tem obras. Porque se ele tem fé no Senhor, se ele está no caminho do Senhor, ele ama o próximo como a ele mesmo. Então, automaticamente, ele tem muitas obras feitas ao próximo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre uma das maiores verdades da palavra de Deus. A nossa salvação não é conquistada pelas nossas obras, pelo nosso esforço ou pelo nosso mérito. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, começa o capítulo 2 dizendo que estavam mortos em nossos delitos e pecados. Isso significa que longe de Deus e o ser humano não possui vida espiritual. Você tem que estar perto de Deus para ter uma vida espiritual. Pode ter riqueza, inteligência, fama ou conhecimento, mas sem Cristo está espiritualmente morto. A Bíblia diz que antes de conhecermos Jesus, andavam segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Estavam distantes da presença de Deus. Mas algo maravilhoso aconteceu. Deus olhou para nós com amor e misericórdia e nos chamou e nos resgatou, para que assim pudesse ter uma nova vida. E no versículo 4, Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Que palavra poderosa! Deus não desistiu da humanidade, mesmo com os nossos erros, pecados e falhas. Ele nos amou. E a graça começa no coração de Deus. Graça é um favor imerecido, meu irmão. É receber aquilo que não merecemos. Nós merecíamos a condenação, mas Deus nos ofereceu perdão. Merecíamos distância, mas Ele nos deu vida através de Jesus Cristo. Ele nos aproximou dele, meu irmão. Porque nós merecíamos morte espiritual, quando Ele nos deu vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. O ser humano muitas vezes pensa que pode alcançar a salvação por meio das boas obras. Claro que as boas obras são importantes, como eu fiz no início, mas elas não são consequência da salvação e não a causa da salvação. Ninguém será salvo porque ajudou pessoas, porque frequentou a igreja ou porque tentou ser bom. Somos salvos porque Jesus morreu na cruz por nós. Ele foi crucificado, meu irmão, por nossos pecados. Quando Cristo foi crucificado, Ele levou sobre si os nossos pecados. O preço da salvação foi pago no Calvário. O sangue de Jesus abriu o caminho para que ele tivesse acesso ao Pai.
Por isso Paulo declara, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não é mérito do homem, é dom de Deus. A fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece gratuitamente. A salvação é um presente divino, não pode ser comprada, conquistada ou merecida. É um presente de Deus, é doada a todos os filhos de Deus. Isso também nos ensina a sermos humildes. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Não existe homem perfeito. Todos dependemos da graça do Senhor, diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo. Há pessoas que pensam, eu errei demais, Deus não pode me perdoar. Minha vida não tem mais jeito. Mas a graça de Deus alcança o cansaço, o abatido, o ferido, o arrependido. A graça transforma vidas. Foi a graça que levantou Pedro depois de negar Jesus por 3 vezes. Mas quantas vezes? Muitas vezes a gente quer falar, ora, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Quantas vezes nós não negamos Jesus? Quantas vezes? Foi a graça que levantou Pedro depois de negar Jesus. Foi a graça que alcançou Zaqueu. Foi a graça que mudou Saulo, perseguidor da igreja. Transformou em Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo dos gentios. E esta mesma graça continua operando até hoje, meus irmãos. O Deus de ontem é o Deus do amanhã, o Deus de hoje é o Deus de sempre. A graça não é licença para viver no pecado, mas é a oportunidade de começar uma nova vida com Cristo Jesus. Quando a graça entra no coração do homem, acontece transformação. A pessoa passa a desejar agradar a Deus, viver em santidade, amar mais e obedecer a palavra. No versículo 10, Paulo diz que fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, depois que somos alcançados pela graça, passamos a produzir frutos dignos do reino de Deus. A salvação muda o comportamento, muda as palavras, muda os pensamentos e muda o coração. Por isso, nesta manhã, em que eu estou levando essa palavra até você, ou à tarde, se você estiver lendo, ouvindo, ou à noite, no momento que você estiver com essa mensagem, agradeça ao Senhor pela graça maravilhosa de ter nos alcançado, meu irmão. Porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Mas Deus enviou seu Filho amado para morrer em nosso lugar. Jesus é a maior prova da graça de Deus. E hoje o Senhor continua chamando pessoas para perto dele. Não importa o passado, não importa quantas quedas aconteceram, a graça de Deus é maior que o pecado. E a Bíblia diz em Romanos 5,20, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde tinha pecado demais, meu irmão, a graça sobressaiu, superabundou, meu irmão. Porque o Senhor quer nos salvar. Ele não quer que nós vá direto para o inferno, meu irmão. Ele quer que nós tenhamos uma vida gloriosa com Ele, meu irmão. Que palavra gloriosa! A graça de Deus é poderosa para restaurar a família, levantar vidas e renovar a esperança. Portanto, não coloque sua confiança em si. Você não confia em você mesmo, não. Nem no pastor, no bispo, no papa, naquele santinho de parede. Confie em Jesus Cristo, que é o caminho, é o elo de ligação, é a nossa escada. A nossa esperança está em Jesus. A nossa salvação está em Jesus. A nossa vida eterna está em Jesus. Que possamos viver todos os dias lembrando dessa verdade. Somente pela graça somos salvos. Que Deus abençoe a sua vida. Abençoe esse grupo. Abençoe todos os irmãos, todos os internautas que estão nos acompanhando neste momento, no nome de Jesus. Shalom, meus irmãos.